Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de algoritmo e lógica de programação. Vamos hoje, nesta nova aula que estamos iniciando agora, trabalhar com operadores matemáticos, operadores relacionais e operadores lógicos, no qual nós iremos trabalhar em cima de exercícios para que tenhamos um aprendizado maior. E também estaremos trabalhando sobre estrutura de seleção, que é a estrutura de seleção muito importante nos nossos algoritmos. Os operadores matemáticos, ou aritméticos, são símbolos que representam operações matemáticas aritméticas. Ou seja, são operações matemáticas básicas. Vamos ver aqui embaixo a tabela sobre operadores matemáticos e aritméticos. O nome do operador e o símbolo utilizado lá no nosso Portugal. Adição, a gente utiliza o sinalzinho de mais, subtração, o menos, multiplicação, o asterisco, divisão, a barra normal, a barra de data. Divisão inteira, nós vamos usar a barra invertida ou digitar lá div. Resto da divisão, nós podemos utilizar o símbolo de percentual ou digitar mod. E a exponenciação, onde nós utilizamos o símbolo de circunflexo ou digitamos o exponencial. Nós vamos ver a aplicação desses operadores em exercícios futuros. Nesta aula mesmo, nós veremos sobre operadores matemáticos, um exemplo. Nós temos que ter consciência também na precedência entre os operadores aritméticos. Quando nós temos uma expressão matemática, nós podemos ter parênteses, podemos ter raiz quadrada, podemos ter uma série de aplicações e símbolos que a matemática nos possibilita trabalhar. Então, para a utilização dos operadores aritméticos, nós temos que ver a seguinte precedência para realizar um cálculo. A primeira prioridade, ele verifica se nós temos alguma coisa entre parênteses. Se eu tenho alguma coisa entre parênteses, ele vai resolver primeiro o que está entre parênteses. A segunda prioridade é verificar se eu tenho potência ou raiz quadrada. Aí eu vejo, eu tenho o meu parêntese. Eu tenho alguma coisa no parênteses? Tenho. Dentro desse parênteses eu tenho potenciação raiz quadrada? Tenho. Se eu tenho, eu resolvo isso. A terceira prioridade vem ser multiplicação ou divisão, resto da divisão ou divisão inteira. Aí nós temos que ver a sequência que está lá. Mas, depois dos parênteses, depois que eu tenho potência, raiz quadrada, ele vai verificar a sequência. Primeiro eu passo a prioridade, eu multiplico, divido, vejo o resto de divisão e divisão inteira. A última prioridade a ser efetuada é a adição e subtração. Vamos ver isso também em exercícios. Os operadores relacionais, eles são utilizados para realizar comparações entre dois valores do mesmo tipo. Dois valores caracteres, dois valores numéricos, dois valores lógicos e sucessivamente. Esses valores podem ser representados por variáveis ou constantes. Vamos ver na tabela abaixo os operadores. Nós temos operadores maior, que eu utilizo o símbolo de maior em Portugal. Menor, o símbolo de menor. Maior ou igual, maior ou igual. Menor ou igual, menor ou igual, o símbolo, Igual, o símbolo de igual. Diferente, o símbolo de diferenciando aqui o maior e o menor. Lembrando que esses operadores relacionais, nós temos que dar uma olhada quando estamos utilizando uma linguagem específica. Nós temos que ver se ele aceita as mesmas operações, os mesmos operadores que estamos vendo aqui no Visual G, no nosso Visual G, Temos os operadores lógicos, no qual retornam verdadeiro ou falso, de acordo com seus operandos. Vamos ver na tabela. O operador multiplicação lógica, eu utilizo o E, quando eu quero juntar, verificar se duas condições são verdadeiras. A é maior que B e B é menor que A, elas são verdadeiras. Ok? Mas isso a gente vai ver em exercício futuro. Nós temos a adição lógica, que é o OU. E também temos a negação.
nós utilizamos o não, sem acentuação no Portugal. E uma coisa muito importante é a estrutura de seleção. Vamos conceituar a estrutura de seleção. Muitas vezes precisamos tomar decisões que podem interferir diretamente no andamento do algoritmo. Os comandos de seleção ou de decisão são técnicas de programação que conduzem a estruturas de programas que não são totalmente sequenciais. Uma estrutura de seleção permite a escolha de um grupo de ações a ser executado, quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são ou não satisfeitas. Exemplo de estrutura de seleção que utilizaremos. A sintaxe é assim, nós vamos aplicar uma expressão lógica. Após explicar a expressão lógica, nós utilizamos o então. Aí a gente cria um bloco de instruções quando isso aqui for verdadeiro. Quando isso aqui for falso, não atender, nós vamos utilizar o senão e dar um fim si, que é para encerrar o si. Vamos visualizar isso em um exemplo. Vamos lá, vamos abrir o nosso Visual e vamos aplicar o exemplo de operadores matemáticos. Como já foi dito anteriormente, nós vamos entender o que está sendo solicitado na nossa descrição. Vamos fazer uma leitura e depois nós vamos vir restringindo isso. O solicitado é criar um algoritmo para implementar o valor total que um funcionário deverá receber no final do mês. O usuário deverá informar nome do funcionário, profissão, valor da hora trabalhada, quantidade de horas trabalhadas no mês. Neste caso, nós vamos informar sempre valores inteiros. Após informar todas as informações, apresentar uma mensagem para o usuário, informando o valor que o funcionário tem direito a receber em reais. Eu sugiro a vocês que dê um pause nesse momento agora aqui no exercício, tentem solucionar até onde você consegue, ok? Mas nós vamos dar sequência agora e vamos continuar aqui implementando esse algoritmo. Nós vamos lá. Nós temos que criar um algoritmo para implementar o valor total no qual um funcionário vai receber no final do mês. Então eu tenho que informar, digitar o nome do funcionário, profissão, valor da hora trabalhada e a quantidade de horas trabalhadas no mês, ok? Então vamos lá. Eu tenho que informar o nome do funcionário. Estou criando com o S no início para identificar que ele é uma string, que ele é um caractere. Eu posso pôr um caractere aqui. E se você também não quiser colocar nada, você pode colocar assim. Mas eu costumo colocar dessa forma para eu entender que ele é uma string. Então eu coloquei aqui o nome do funcionário que eu vou ter que informar e também tenho que informar a profissão. Ambos são do tipo caractere. Ok? Eu tenho que informar também o valor da hora que este funcionário recebe. Então vamos lá. NVLR hora trab. Vírgula. Vamos ver se nós temos mais alguma outra coisa para informar. Valor da hora trabalhada, quantidade de horas trabalhadas no mês. Neste caso, deve ser valor interno. O usuário deverá informar nome do funcionário, profissão, valor de horas trabalhadas. Quantidade de horas trabalhadas no mês. Neste caso, informar sempre o valor inteiro. Então, aqui, ó, valor de horas trabalhadas, ele vai ser real. E nós vamos informar aqui quantidade, horas, trab, mês, que vai ser um inteiro. Ok? Então, eu já tenho para informar o nome do funcionário, já temos a informação da profissão, nós já temos como informar o valor da hora trabalhada e a quantidade de horas trabalhadas no mês. Neste caso, nós vamos informar sempre o valor inteiro. Por isso que nós criamos uma variável inteira aqui, ó. Ok? Após informar todas as informações, apresentar uma mensagem para o usuário informando o valor total que o funcionário tem direito a receber em reais.
Nesse exato momento aqui, após eu informar tudo, o nosso algoritmo ele vai ter que realizar um cálculo matemático e vamos utilizar o operador matemático. Então eu já sei que eu tenho que informar o quê? O total de horas trabalhadas em reais. Então, ele é do tipo real. Então, eu vou colocar aqui N, valor, receber, horas, TRAB. Ok? Vamos, então, começar a aplicar. Estas são as variáveis que nós vamos utilizar no nosso trabalho. Então, primeiro, eu tenho que informar o nome do funcionário, a profissão, depois a hora do valor trabalhado, tá? Então, vamos agora fazer isso aparecer na nossa tela. Vamos utilizar a indentação para que fique mais fácil o entendimento do nosso algoritmo. Então, vamos lá, vamos utilizar o escreva, nome, funcionário, 2 pontos, fecha aqui, pá. Leia, N, desculpa, S, nome, funcionário. Vamos para o próximo. Escreva, profissão. Vamos fazer o leia da profissão. Vamos ver como está ficando isso aqui? Vamos lá, você vai em arquivo, salvar. Como o meu já está salvo, eu vou salvar. Vamos lá. Eu vou em executar, rodar algoritmo. No seu computador, aí você pode pressionar o F9. Eu não estou utilizando o F9 para executar, porque o aplicativo que eu utilizo para gravar os vídeos, ele tem, tem também essa tecla de atalho. Então, por isso que eu não pressiono o F9. Eu venho por aqui e mando rodar o algoritmo. Olha lá, ó. Vamos lá. Nós podemos ver que nós já temos aqui, ó, todas as nossas variáveis que foram criadas e os seus respectivos valores e os seus tipos. Então, vamos lá. Luiz, profissão, programador. Olha lá. Beleza. Vamos então dar sequência ao nosso algoritmo. Vamos lá. Nós temos que também informar o quê? Nós temos que informar quantidade, o valor, né? Valor da hora trabalhada. Leia. N, valor, hora, TRAB. E também eu tenho que informar quantidade, horas trabalhadas no mês. 2 pontos. Vou colocar aqui, ó, inteiro, para eu saber que eu tenho que digitar a parte somente o valor inteiro. É uma informação para o usuário. Leia N, neste caso vai ser o I, que é TD, horas, TRAB, mês. Vamos lá. Vamos salvar e executar novamente o nosso algoritmo e ver como ele está. Vamos lá. Luiz, programador, valor da hora trabalhada, R$10. R$10. Opa, nós temos um erro aqui. Ah, já identifiquei o erro. O erro foi que não fechei o parêntese aqui. Ó. Vamos salvar e executar novamente. Olha lá. Luiz, programador, R$10. Olha lá, ó. Qual a quantidade de horas trabalhado no mês? Vamos supor que ele trabalhou 100 horas.
Está faltando agora a nossa aplicação de cálculo utilizando o operador matemático. Então vamos encerrar aqui e vamos aqui fazer o nosso cálculo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir 0 à minha variável que vai receber, aqui é VLR, que vai receber as horas trabalhadas. Então eu vou NVLR receber horas trabalhadas. Eu vou passar para esta variável 0. Estou atribuindo 0. E aí eu vou passar o quê? No espaço que eu tenho dentro da memória do computador, eu estou passando 0 para não ter nenhum lixo. E aqui eu faço o cálculo. NVLR receber horas trab. Eu vou atribuir a ela o valor de o valor hora vezes o I quantidade de horas trabalhadas no mês. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer depois o que? Após informar todas as informações, apresentar uma mensagem para o usuário. Então vamos lá. Vamos escrever. Escreva VLR a receber no mês. 2 pontos. Vamos fechar aqui, vamos pôr uma vírgula. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar NVLR receber horas trabalhadas. Vou colocar 2 pontos, vou colocar 18, 2 pontos, 2. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que eu vou ter um tamanho de 18 e desses 18 eu vou tirar 2 para casas decimais. Vamos ver se vamos salvar e ver se isso vai funcionar. Salvou. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Luiz. Programador. Valor da hora trabalhada, R$10. Quantidade de horas, 100. Olha lá. Ó. Valor a receber no mês, R$1.000. E encerrou o programa. Fim da execução do programa. Podemos ver aqui em cima, ó, que nós temos aqui os valores das variáveis, o nome delas, o tipo e o que foi armazenado na memória. Ok? É isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós estaremos dando continuidade e aplicando outros operadores neste mesmo algoritmo. Essa aí é a nossa fonte de pesquisa. E espero que tenham gostado dessa aula. Tá? E até a próxima.